nós vamos, nesta manhã, abordar esse tema proposto aí. Um possível e talvez até obrigatório retorno às Escrituras. E eu fiquei muito feliz com o momento infantil, porque ele meio que introduziu, o assunto que nós vamos abordar nesta manhã, e isso, evidentemente, não foi nada combinado, tá bom? Graças a Deus. Nós vamos ler esse texto aqui. Abra sua Bíblia. Eu coloquei aqui, a letra está um pouquinho pequena, mas abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos lá? (10 e 51) começou a nossa caminhada. O texto diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E agora vem um versículo muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, transmissão de conhecimento, para a repreensão, ou seja, para alertar de que alguém ou um grupo de pessoas estão no caminho errado, para a correção, ou seja, para a melhoria, para a educação, ou seja, para o desenvolvimento pleno na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vamos orar. Santo Deus, nos dê a tua direção, Senhor, em tudo que iremos propor à igreja. Que os nossos corações estejam receptivos e atentos à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o afastamento das Escrituras, tanto no sentido individual quanto coletivo, ele sempre foi uma tendência humana. Nós somos propensos a nos afastar das Escrituras. Da década de 80 para a década de 90, as igrejas, de uma forma geral, inclusive a nossa, elas começaram a se modificar em relação às Escrituras, se afastando um pouco daquilo que a palavra de Deus pede para nós. Especificamente na década de 90, quando começou a globalização ficar mais intensa, com grande circulação de pessoas, mercadorias e ideias, as mensagens, as pregações, os ensinos começaram a ficar um pouco rasos, diluídos. Não sei se essa situação tem a ver com a chamada globalização, chegada da internet na década de 90. Me parece que sim. Nos anos 2000, observem vocês, com o fenômeno das redes sociais, e me parece que tem alguma ligação com esse problema, as nossas mensagens, elas começaram a se misturar com outros assuntos. Ou seja, antes elas eram apenas rasas. Agora, elas se misturam, por exemplo, com autoajuda. A partir de 2020, essas datas são, assim, aproximadas, tá? Ok? Elas são mais didáticas do que exatas, é apenas para a gente poder discorrer no assunto. A partir de 2020, nós passamos a ter dificuldade de identificarmos no púlpito um sermão
bíblico, ou seja, a gente senta no banco da igreja e a gente sente até um pouquinho de medo em relação ao que vai ser dito. E a gente pensa assim, o que é que vai sair hoje desse sermão? Não é mesmo? Ok? Então a gente nota, a partir aí desse período todo, particularmente agora mais recentemente, a gente nota o quê? Nos sermões, ecos, vozes do individualismo, que é uma marca muito forte da nossa sociedade, do mundo, né? A gente encontra vozes, ecos da cultura, pautas diversas, pautas sociais, pautas feministas, e a gente encontra uma fragmentação e uma rasura imensa no pensamento. Nós estamos querendo dizer o seguinte, nota o seguinte, nós não estamos falando que todas as pregações e todas as igrejas estão fazendo isso. Nós estamos dizendo que uma parte do corpo de Cristo se infeccionou com a não palavra de Deus. Isso, na verdade, vem desde os tempos bíblicos. Mas agora parece que essa infecção, ela se tornou mais intensa. E há uma grande contradição nesse cenário. A contradição é o seguinte, nunca houve uma época na qual existissem tantas fontes bíblicas e teológicas para se fazer um sermão, uma pregação, um estudo ou coisa parecida. Nunca houve. E nesses 30 anos, diferentemente dos séculos passados, nunca houve pregações de baixíssimo nível ético e teológico. Se nós compararmos esses 30 anos com o resto do que viveu o cristianismo, e nós não estamos dizendo que não havia falsidade e erros, de forma alguma, nós vamos verificar o seguinte, que as piores pregações do cristianismo estão na nossa geração. Tá? A guerra contra a palavra de Deus, que começou lá no céu, mas que se sublevou de forma intensa aqui neste mundo, ela estendeu as suas fronteiras para dentro da igreja e parece que ganhou o microfone na mão, chegando no púlpito e chegando no ensino. Vamos tentar responder as seguintes perguntas. O que é realmente uma pregação? Se a gente pegasse o microfone e passasse para vocês para ouvir o que cada um pensa, haveria aqui uma grande divergência. Situações assim, explicações até opostas. Uma pessoa ia falar que, olha, tal coisa pode ser dita, a outra pessoa ia falar, olha, isso pode ser dito porque aquela pessoa fala, e nós teríamos aqui na nossa igreja, provavelmente desentendimentos a respeito do que é realmente uma pregação. É uma pergunta que merece a nossa atenção. Uma outra pergunta que me incomoda bastante é o seguinte, por que nós nos acostumamos, com todo respeito, tá? Com alimentação de baixa qualidade? A gente sempre ouve dizer que as pessoas, quando se alimentam de fast food, elas passam a gostar daquilo ali e ingerir aquilo ali e dizer que aquilo ali é bom. E parece que no campo da pregação, no campo da palavra de Deus, uma alimentação de baixa qualidade, a gente não se importa mais. Parece até que a gente fala assim, isso é normal, é assim mesmo, né? E por que não existe em nós, tá? Com todo respeito também, tá bom? Um sentimento de indignação contra certas falas que são propostas no microfone da igreja. Veja o seguinte, queridos, se nós não retornarmos às Escrituras de forma inegociável, e essa é a proposta dessa pregação, nós não poderemos reclamar do seguinte, do estado da igreja, não poderemos, de forma alguma.
porque deixamos as Escrituras. Não poderemos reclamar da estagnação da igreja, não poderemos de forma alguma, porque nos afastamos das Escrituras. Não poderemos reclamar de falas que não provêm de Deus, e não poderemos lamentar desarmonias e divisões. Quem tem a curiosidade de pesquisar sobre a história das denominações, a gente não precisa afastar muito na linha do tempo para nós verificarmos o seguinte, que igrejas, denominações que começaram a negociar as Escrituras, e normalmente essa negociação ela é feita para se harmonizar com a cultura, elas terminaram divididas, denominações centenárias, divididas, enfraquecidas, esvaziadas, algumas delas já se encerraram, não tem proposta alguma para a sociedade, perderam o sentido, tá bom? Vamos entender uma coisa, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, possui uma natureza. Isso aqui não é um livro, é uma enciclopédia, é um conjunto de livros, isso aqui tem uma natureza. Vamos começar a relembrar e a compreender isso aqui. O que é a Bíblia? É um livro incomum, que contém o quê? Uma revelação especial de Deus para a humanidade. Presta atenção nessa palavrinha, revelação especial de Deus para a humanidade, cujo eixo, cujo centro é a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, e cujo clímax, o expoente maior da revelação, foi a crucificação de Jesus Cristo, um fato histórico que não tem como se contestar, foi a crucificação de Cristo, que ali ficou patente aos olhos de toda a humanidade, de um lado a bondade de Deus, e de outro lado a crueldade humana. Tá? Mas o que tem a Bíblia que a torna diferente? Por que a Bíblia ela é diferente? E por que nós não podemos considerá-la como um livro comum? Porque o tipo de conhecimento que está aqui, ele foi o quê? Revelado. Ele não é um tipo de conhecimento no qual eu e você sentamos juntos e falamos assim, vamos bolar umas boas ideias aqui para a gente criar um livro religioso. Como nós, por exemplo, conseguiríamos chegar no acordo a respeito dos 10 mandamentos? A gente poderia concordar com alguma coisa ali ou outra, mas escrever os 10 mandamentos é fruto da inspiração de Deus. Então, observe, queridos, as Sagradas Escrituras, elas são uma revelação de Deus. Vocês estão compreendendo isso? Amém? Ok? Não foi simplesmente algumas pessoas que se juntaram e falaram assim, vamos criar um livro religioso, tá certo? Então, nessa revelação de Deus, ele é um mentor intelectual da Bíblia. Não quer dizer que o homem não participou intelectualmente, mas Deus, ele é um mentor intelectual do que está escrito na Bíblia. E ele orientou homens através do seu Espírito para que eles escrevessem de acordo com a sua vontade. Até aí, tudo bem? Tudo bem, queridos? Ok? Eu vou passar para o seguinte slide. Quando nós falamos em inspiração, preste atenção, por gentileza. Na verdade, a câmera me pega aqui, ok? Na verdade, nós estamos falando de um fenômeno duplo. De um lado você tem a revelação, e do outro lado você tem a inspiração. Ok? Muito bem. Como é que se processa a revelação? A revelação se processa através de voz audível, de sonhos, visões, fatos históricos. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, Lucas ali ele fala assim, mais ou menos assim, olha, tendo em vista que muita gente tentou contar a história do Evangelho, eu, depois de acurada investigação, resolvi,
narrar aqui, ó Teófilo, o que de fato aconteceu. Então, os fatos históricos fazem parte da revelação e as impressões do Espírito Santo fazem parte da revelação. Muito bem. Quando a voz audível, os sonhos, as visões, os fatos e as impressões, elas entram na mente do profeta ou do apóstolo, então houve uma revelação. Isso é conduzido por Deus, tá certo? Muito bem, quando o apóstolo ou profeta, ele proclama, quando ele manda o seu assistente escrever, ou quando ele escreve, ele o faz sob a inspiração de Deus. Ele está movido, inspirado, soprado pelo Espírito de Deus. Esse processo demorou aproximadamente 1.500 anos e inclui 40 autores de localidades diversas, né? O que é que foi inspirado? Preste atenção. Os homens foram inspirados. Não foram as palavras. Não foi ditado. Tipo assim, Deus falou assim, escreve aí, Moisés, Paulo, escreve aí o que eu estou ditando. Com exceção dos 10 mandamentos. Tá bom? Então, Deus inspirou os seres humanos, os homens, o pensamento. E esse pensamento tem um sentido. Esse pensamento foi traduzido numa estrutura gramatical. Se Deus tivesse inspirado só palavrinha por palavrinha, a gente ia ter um problema depois com as traduções. Ok? Muito bem. Então, a nossa igreja, ela entende o seguinte, que a revelação e inspiração, ela é histórica. Que a história é importante. Deus se revelou dentro da história humana. E conforme eu acabei de mencionar, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus na face da terra. E é um processo também cognitivo, no qual o profeta ou apóstolo, dentro da sua cultura e do seu mundo, ele vai lá e escreve, inspirado pelo Espírito Santo. E é também gramatical, tá certo? Muito bem. Tudo bem até aqui? Ok. A respeito desse processo, a Bíblia diz o seguinte, nós acabamos de ler, toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Houve uma revelação e houve uma inspiração da parte do Espírito Santo de Deus. Em 2 Pedro 1:21, diz o seguinte, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em 1 Timóteo 4:1, está escrito o seguinte, ora, o Espírito afirma expressamente que, veja só, é o Espírito Santo que está afirmando, não é o apóstolo Paulo que está afirmando para Timóteo, sim o Espírito Santo. Presta atenção. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Não sou eu quem está dizendo, são as Escrituras. Ronaldo, isso é pesado. É pesado. Espíritos enganadores e ensinos de demônios, tá certo? As Escrituras são confiáveis? São plenamente confiáveis. Eu digo mais, são absolutamente confiáveis. Existem muitos fatos para a gente estudar sobre isso daí. Mas tem algo nas Escrituras que não dá para refutar. Você pode pegar a linha do tempo, empurrar para lá, empurrar para cá, mas nós não podemos ignorar as profecias. Dezenas e dezenas e dezenas de profecias, inclusive essa que eu acabei de ler aqui agora, em 1 Timóteo 4:1, se cumpre no decorrer da história.
no decorrer da vida da igreja, se cumpre perante os nossos olhos. Além do mais, o texto bíblico, não existe livro no mundo, irmãos. Quem aqui já estudou crítica textual, inclusive o pastor Wilson Paroski, acho que tem um livro sobre isso daí, não existe livro mais escrutinado e devassado do que esse. São milhares de manuscritos, isso daí vai para a mão de pessoas que nem cristãos são, mas que querem fazer uma tradução da Bíblia dentro do rigor científico. E não existe passado tão bem documentado como esse, e não existe também futuro tão bem documentado como esse. Agora, é possível, e evidentemente que existe, pessoas que não creem na Bíblia. Mas o problema não está na Bíblia. O problema está na incredulidade das pessoas. Logo depois do dilúvio, o que o povo começou a dizer? Ah, isso aí foi só uma coincidência. Foi só aqui, né? Não foi no mundo inteiro. E vamos fazer o seguinte, para esse negocinho não pegar a gente de novo, vamos fazer uma torre bem alta que da próxima vez a gente escapa. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, tá certo? Centenas de pessoas viram Jesus ressuscitado. Alguns deles começaram a duvidar. Não, esse aí não é o Jesus, esse é um impostor, é um parecido. Vocês esconderam o corpo de Jesus e agora colocou um sósia aí para ficar andando no nosso meio. O próprio Tomé chegou e falou para Jesus, se eu não tocar em você, eu não acredito. Então a incredulidade nos leva a recusar as Escrituras. Agora, uma outra questão. Isso aqui é o mais importante até agora. Qual é a posição da Bíblia na vida da igreja e na nossa própria vida? Qual é a posição da Bíblia? Igrejas bíblicas como a nossa, tá certo? Igrejas tradicionais, missionárias, elas se fundamentam em um princípio da reforma protestante chamado sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Isso significa o seguinte, que as escrituras é a fonte regulatória da vida dos crentes, e que todo o conhecimento que nós precisamos para sermos regulados pela palavra de Deus está aqui dentro, uma parte dialogando com a outra, tá certo? Então, as escrituras é o padrão supremo para fazer o quê? Regular a vida da igreja. Se tem aqui alguém pregando, e se está acontecendo um culto, e se nós fizemos aqui uma coleta de dízimos e de ofertas, é por conta das Escrituras, tá bom? As Escrituras, elas também servem para regular o funcionamento, ou seja, a organização da igreja. A igreja ela tem concílios, tem pastor, tem ancião, tem ministérios, isso é tudo regulado pelas Escrituras. E talvez até o mais importante, as Escrituras, elas são reguladoras da vida dos crentes. E eu fico assim com uma impressão de que talvez vocês entenderam intelectualmente, mas não assimilaram existencialmente. Então eu vou falar de forma mais clara. Nada pode substituir as Escrituras sagradas na vida do crente e na vida da igreja. Elas são inegociáveis. Então não pode, irmãos, por favor, entrar no lugar das Escrituras as nossas experiências, as nossas opiniões, a tradição, a filosofia, as pautas sociais não são substitutas da palavra de Deus. As pautas feministas radicais e mesmo a pauta feminista normal não substituem a riqueza da palavra de Deus. A política não substitui e nem mesmo a ciência. As Escrituras sagradas têm autoridade para julgar toda e qualquer ideia. E nós, como seres humanos, invertemos.
Nós queremos que a nossa crítica julgue a Bíblia, que a ciência julgue a Bíblia, que a tradição julgue a Bíblia, que a pauta social julgue a Bíblia, quando, na verdade, Deus vai usar as Escrituras Sagradas para julgar todo mundo, quem é da igreja e quem é de fora da igreja. O mundo inteiro será julgado pelas Escrituras Sagradas, tá? E quanto à ciência especificamente, eu quero pontuar algumas coisinhas rápidas aqui e dizer o seguinte: não existe contradição entre ciência e revelação. Isso não existe. Quando ocorre contradição, é porque nós não entendemos o texto bíblico, nós, igreja, não entendemos o texto bíblico, ou porque o cientista não entendeu corretamente o fenômeno. Deus criou todas as coisas. Como é que Ele vai criar todas as coisas e aquelas coisas criadas agora depõem contra Ele? Isso não existe. A ciência, ela é uma construção humana. Veja só, nós não estamos aqui desconsiderando a ciência. Nossa igreja, inclusive, um detalhe, tá? Nossa igreja, ela tem uma natureza científica, ela tem universidades, ela faz pesquisa, ela tem hospitais, tudo mais, ok? Mas a ciência, ela é feita em cima de metodologia. O cientista, o grupo de cientistas, escolhe um método, ele manipula esse método, ele interpreta o fenômeno e depois ele vai lá e escreve um artigo ou um livro sobre aquele fenômeno que ele interpretou. Ou seja, é um processo humano. E como a ciência é um processo humano, uma construção humana, ela tem o germe do pecado. Porque tudo aquilo que tem a mão humana tem o pecado. Tá certo? Não estou dizendo aqui que não existe rigor científico, que a ciência não é válida, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, que a ciência, ela também se contamina pelos problemas. Existe ciência que está debaixo do poder econômico, a ciência é patrulhada por ideologias, pelo politicamente correto, tá certo? A ciência, ela é pressionada pela política, e a maior parte de toda a ciência produzida no mundo, tem como pressuposto, o que é pressuposto? É um fundamento invisível. Por exemplo, nós não estamos enxergando aqui os alicerces, os baldrames aqui de baixo, porque a gente já acredita que eles estão lá, cumprindo o papel dele. Então, quase toda a ciência que existe no mundo tem um pressuposto: a não existência de Deus. Vocês entenderam isso daí? Tá? Nós não estamos desmerecendo de forma alguma a ciência. E esta semana, uma universidade americana renomada, não sei se vocês viram, o reitor foi tirado do cargo porque ele andou publicando alguns artigos e lançou nesses artigos dados falsos. Eu estou querendo tirar um pouquinho da cabeça de vocês a ilusão que alguns de vocês têm em relação à ciência. Por quê? Por quê? Porque, vez por outra, diante de alguns temas sensíveis que chega dentro da igreja, alguém pega a gente pelo braço assim, puxa num cantinho e fala assim: irmão, é o seguinte, irmão, a ciência está provando tal coisa a respeito disso. Essa pessoa está querendo dizer o seguinte, que a escritura está meio que errada, desatualizada, e que agora a ciência tem uma voz para endossar aquela situação que a pessoa está vivendo, que está confrontando a palavra de Deus. Eu já passei por isso algumas vezes. Então, toda vez que alguém falar para você, é científico, independente do assunto, você tira essa palavra mística chamada ciência e coloca assim: construção humana. A ciência é uma construção humana. Ah, é científico, irmão? Ah, sim, é uma construção humana. Entre a construção humana, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que prevalece, tá certo? Jesus, ele respeitou a palavra de Deus. Jesus, como um enviado de Deus aqui na terra, vindo aqui na plenitude dos tempos, como profeta escatológico, ele deixou um exemplo perfeito de respeito às Escrituras. Na verdade, quem criou o princípio sola escritura não foi Martinho Lutero, foi Jesus Cristo. Vejam só, em Mateus 4, eu só vou ler aqui, tá? Não precisa abrir a Bíblia não. Em Mateus 4,
lá na tentação do deserto, quando o diabo chegou para ele e mandou ele transformar o pão em pedra, o que foi que ele disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então a resposta de Jesus foi clara, está escrito. Depois lá no pináculo do templo, ele falou de novo, o diabo falou, não, se joga lá para baixo, já que você é filho de Deus, se atira. Ele falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele pegou Jesus, levou para um alto do monte, abriu lá um telão, mostrou todos os reinos do céu e falou, me adora. O que foi que Jesus falou? Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano, quando o intérprete da lei perguntou para ele o que era necessário para ele ser salvo, ele respondeu, o que é que está escrito na lei? Em Marcos 7, quando ele entrou em confronto com a tradição dos anciãos, porque os seus discípulos foram comer sem lavar as mãos, diferente de hoje que a gente lava as mãos por uma questão de higiene, naquela época era uma questão de ritual religioso, né? Então Jesus disse para os anciãos da época, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Depois, em Mateus 21, na parábola dos lavradores maus, ele disse, nunca leste nas Escrituras? Vocês percebem o seguinte, Jesus, em sendo ele o próprio Deus, ele o próprio autor das Escrituras, está se submetendo às Escrituras para deixar para nós um exemplo de obediência. As Escrituras sagradas, como revelação de Deus na pessoa de Cristo, é o centro norteador da igreja e da vida dos crentes. Amém por isso? Amém mesmo, de verdade? De fato, com o coração entregue, é o centro da igreja e das nossas vidas? Agora vamos estreitar um pouco mais o objetivo desta pregação. Qual é a posição específica da Bíblia no púlpito? O que eu vou mostrar aqui é estranho para alguns de vocês, alguns nunca viram, quem já viu não gosta, e quando a gente mostra isso, as pessoas querem recuar. Eu já até tomei uma bronca por causa disso, ok? Muito bem. Vamos lá. Olha aqui. Finalidade do púlpito, Manual da Igreja, página 131, novo manual, tá? Isso não é monopólio da Igreja Adventista. As igrejas sérias estabelecem essa regra. Olha aqui. O púlpito deve ser reservado para a pregação de quê? Das verdades da minha vida. Das verdades da palavra de Deus. O púlpito serve para isso, para a pregação da palavra de Deus e a apresentação de planos e estratégias denominacionais para o avanço da obra de Deus. Isso aqui são em conferências, em assembleias, em concílios. Olha só, não de ponto de vista. Eu não posso vir aqui para dar ponto de vista para vocês, ou dar opiniões pessoais para vocês. É o que está escrito aqui. E vejam vocês que situação. E agora vocês vão aí no interior do coração de vocês, vocês vão querer reagir um pouquinho. Nem de testemunho. Está escrito testemunho ali? Irmãos, está escrito testemunho aqui? Não. Por que a nossa igreja não permite isso? Porque quando você vai para o lado do testemunho, você está contando uma experiência pessoal. Não quer dizer que ela seja inválida, mas ela não pode entrar no lugar da palavra de Deus. Pode entrar num livro, pode entrar no Provai e Vede, pode entrar num vídeo, numa reunião de oração, fora do púlpito, em alguma palestra, em qualquer outro momento. Mas nem o testemunho pode entrar ali, tá certo? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, subir no púlpito não é receber um cheque em branco para falar o que quer.
e eu me policio para prender o meu eu, e me esforço para falar para vocês aquilo que Deus quer a respeito dele, e não da minha vida, e não dos meus problemas. Subir no púlpito para pregar, e isso vale também para a escola sabatina, repito, não é receber um cheque em branco para você falar o que quer. Ok? Muito bem. Vamos lá. Hoje, o indivíduo na sociedade, no mundo, ele briga, ele se incha para aparecer. E ele se contrapõe à palavra, ele despreza a palavra. Muitos sermões e pregações que a gente ouve, falando de uma forma geral, segue aquela regra ali, ó. Minha vida, minha pregação. Quando deveria ser o contrário. As escrituras sagradas, minha pregação. E por aí, a gente começa, a partir desse princípio, a gente começa a desenvolver uma série de falas dentro da igreja, que às vezes até parece que é a palavra de Deus, viu? Aquela figurinha ali dos tênis ali, até parece que é a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. É falsa. Então essa pregação ela é desenvolvida assim: minhas experiências, minha pregação. Como assim? Nós respeitamos a experiência de todas as pessoas. Respeitamos. Mas o púlpito não é lugar de minha vida, minha pregação, e nem das minhas experiências, minhas pregações. E por aí vai, olha. Meus traumas, minha pregação. A gente respeita quem passa por trauma, mas o púlpito é um lugar de nós edificarmos o corpo de Cristo. Meus traumas, minha pregação. Meus problemas na empresa e na escola, minha pregação. Meus inimigos, minha pregação. Então eu subo no púlpito para desabonar alguém. Meus não simpatizantes, aquele grupo de pessoa que a gente não gosta, se torna minha pregação. A palavra de Deus é empurrada de lado, aí eu vou lá desabonar, depreciar aquele grupo de pessoas. Minha pregação, tá certo? Meu assalto, minhas pregações, minha pregação. Minha mágoa com a igreja. Estou magoado com a igreja, então eu critico a igreja, minha pregação. Minha pauta social e minha pauta feminista, minha pregação. Vocês estão entendendo? O quanto nós estamos fora das Escrituras? Já ouvi várias vezes ilações, né, sugestões, e até fala direta dizendo o seguinte: homem não presta. Gente, isso é coisa de pauta feminista radical, que tenta desconstruir a imagem do homem. Isso não é palavra de Deus. Isso é falso. Agora pensam vocês ouvem isso daí e falam assim: não, isso aí, coitado, só errou. Só errou, foi só um errinho. Agora imagine vocês que um pai está tendo problema com a sua filha. Não é o meu caso com a minha princesinha ali não, viu? Tá? Mas vamos imaginar que o pai está tendo dificuldade com uma filha. Ela vem na igreja e o pregador, a pregadora, fala assim: homem não presta. Aí a filha vai falar: está vendo? Está vendo só? Olha aí, meu pai não presta. Isso não é inocente, gente. Não tem inocência nessas palavras. Ou ela pode falar assim: já que homem não presta, o da igreja não presta, o de fora não presta, eu vou casar com qualquer um. Ou se homem não presta, eu vou passar para o outro lado. Quando a gente tira a palavra de Deus, a gente ouve essas coisas, fica quieto, acha que isso é normal dentro de uma igreja. Na verdade, nós estamos pregando um anti-evangelho dentro da igreja. Tá? Meu casamento, minha pregação, minhas anedotas e minhas brincadeiras, minha pregação, meus problemas éticos, minha pregação, porque eu quero agora pegar o problema ético que eu quero normalizar ou me justificar perante a igreja. Meu livro de autoajuda, minha pregação. Meu empreendimento, minha pregação. Meu testemunho, minha pregação. E às vezes tem testemunho que a gente olha assim, fica coçando a cabeça, fala: nossa, mas que testemunho, né? O pessoal até brinca, fala: esse é um testemunho.
É uma história meia mal contada, que aponta, não fecha, né? Tudo isso que nós falamos aqui, queridos irmãos e irmãs, isso não vem da voz de Deus. Isso não é a voz de Deus, queridos. Vocês estão compreendendo a gravidade disso? Isso não provém da boca de Deus. Isso não é revelação para edificação da vida da igreja. E com todo respeito, tá certo? Isso para mim não passa de entulho. Porque quando a gente coloca essas coisas em cima no púlpito para substituir a palavra de Deus, nós estamos colocando coisas no púlpito que não são boas, tá certo? É o ser humano querendo ocupar o lugar da palavra de Deus. E é interessante esse fenômeno. Às vezes a pessoa vai pregando na Bíblia ali, vai, mas chega uma hora que acaba a gasolina da Bíblia e a pessoa começa a relatar suas experiências. Experiências e mais experiências. E nós passamos um ano inteiro, às vezes, ouvindo experiência, minha vida, minha pregação, e as Escrituras Sagradas vão ficando de lado. No livro Atos dos Apóstolos, na página 11, fala o seguinte: qualquer infidelidade da igreja, e quando a autora aqui está falando infidelidade da igreja, ela não está falando do pecado do A, do B ou C, não, ela está falando infidelidade da igreja, de toda a igreja. E não existe infidelidade maior na igreja do que nós deixarmos de pregar a palavra de Deus. Não tem maior infidelidade que essa. Então a autora diz o seguinte: qualquer infidelidade da igreja é traição para com Deus. Atos dos Apóstolos, página 11. Então, quando uma pessoa, ela é honrada, ela é privilegiada em pregar na igreja, e ela, em vez de pregar a palavra de Deus, ela vem trazer uma voz falsa, ela vem trazer uma voz distorcida das Escrituras, essa pessoa, esse irmão e essa irmã estão nos traindo. Estão pegando ideias erradas, colocando na cabeça dos nossos filhos, estão tomando o nosso tempo, estão, às vezes, desperdiçando a estrutura da igreja para pregar aquilo que não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, tá certo? Abandonar as Escrituras para ensinar e pregar suas próprias experiências é trair a causa de Cristo. Subir no púlpito para falar de alguma coisa que não seja a palavra de Deus é trair a causa de Cristo. E quem trai a causa de Cristo são traidores e traidoras. Nós temos razões de sobra para retornarmos às Escrituras. Eu vou citar algumas, serei breve nelas. Primeiro, na esfera pessoal, vamos falar do indivíduo, nós crentes. Tá? Primeira razão pela qual nós devemos retornar às Escrituras: para você não ser enganado. Para você não ser enganado. Veja só, ou enganada. 1 Timóteo 4,1, já li aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quem é que vai se apostatar da fé? Os crentes. Por obedecerem o quê? Espíritos enganadores e ensinos de demônio. Onde é que estão os apóstatas? Onde estão os apóstatas da fé? Aqui, porque alguns nunca saem daqui, e não estou dizendo que nessa igreja tem isso, mas estou falando de uma forma geral. Dentro da igreja e fora da igreja, e os apóstatas mais ferrenhos, eles estão na internet, pregando aquilo que é contra as Escrituras Sagradas. Vou dar um exemplo de engano. Uma vez aqui nesta igreja, um pregador veio aqui, ele pegou um livro de autoajuda, misturou com a Bíblia e pregou autoajuda, e lia um versículo da Bíblia para disfarçar a autoajuda e foi. Quando terminou o culto, ali fora uma pessoa, que eu não me lembro quem é, se a pessoa estiver aqui até pode testemunhar, enfim, mas não lembro quem que é, falou assim para mim: Ronaldo, você viu que pregação?
Eu olhei para a pessoa assim, né, seriamente, falei, que pregação? Aquilo ali não foi pregação. Aquilo ali foi um discurso de autoajuda. Aí a pessoa falou assim, parou e pensou e falou, você tem razão, Ronaldo. Aquilo não é uma pregação, não. Aquilo foi autoajuda. Então, às vezes nós somos enganados, irmãos. Veja o seguinte, Satanás lá no céu, ele entrou no céu, lá, pertinho de Deus, ele mentia na cara de Deus, desafiava a Deus, lá no céu, e conseguiu arrancar um terço dos anjos de lá. Ele entrou no jardim do Éden, e mentiu, enganou para os nossos primeiros pais, e os derrubou na fé, fazendo com que todos nós caíssemos. Explica para mim, o porquê é que ele não entra aqui para nos enganar. Por que no céu ele teve autorização, no Éden, lá nos patriarcas, ele aprontou na igreja primitiva e aqui não? Nós estamos blindados? Ou será que nós estamos distraídos? Uma certa ocasião, o diabo usou Pedro, Jesus ali do lado, ele usou Pedro para tentar Jesus. E ele usa o quê? Nós para nos tentarmos. Nós para pregarmos o falso evangelho. Nós para colocarmos na igreja ideias que não são bíblicas, não são verdadeiras, que causam divisão entre nós, que esfria a nossa fé. Está certo? Quando não temos por referência a palavra de Deus, ficamos sujeitos a espíritos enganadores. Segundo motivo para você dar atenção às Escrituras na sua vida pessoal, para você receber ou ter ou ganhar a vida eterna. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Onde? Nas Escrituras. As Escrituras precisam ser examinadas, até mesmo para a gente ter um filtro apurado, para a gente poder peneirar as ideias. E são elas mesmas que testificam de mim. Coração vazio não existe. Não existe coração vazio. O coração sempre está cheio de alguma coisa. Se faltam as Escrituras no coração, se falta e o coração está cheio de outras coisas, você vai se alimentando de coisa ruim. Você acha que está pregando a palavra de Deus. Tem gente que fala coisa errada e ainda diz que é um grande pregador, uma grande pregadora, sai compartilhando por aí o vídeo afora. Não está errado compartilhar, mas nós precisamos compartilhar aquilo que é bíblico, aquilo que está nas Escrituras sagradas. Sem as Escrituras, permitiremos que o nosso coração seja ocupado por outras coisas, que podem nos levar para longe de Deus. Agora, caminhando para a parte final da nossa pregação, pegue a sua Bíblia, por favor. Abra em Atos, capítulo 2. Nós não vamos ler, tá? Eu quero só que você localize o texto. Depois você pode estudar com mais calma na tua casa. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Você só acompanha aí. Eu vou comentar aqui por essa tela. Veja, esse texto começa falando o seguinte: o que tinha naquela igreja ali, na igreja primitiva ali, na igreja bíblica? O que tinha? A primeira coisa. O texto começa com o quê? Doutrina dos apóstolos. Tem tradução que fala ensino dos apóstolos. O que é isso? São as sagradas Escrituras. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. E Cristo era o quê? Só a Escritura. Então esse texto, a ideia de ensino das Escrituras, encabeça o texto. Então percebam vocês, essa igreja que a gente tanto admira, o que tem em cima dela é o ensino das Escrituras. Não é autoajuda, não é minha experiência, não é meu testemunho que pode ser maravilhoso, mas é o quê? O ensino dos apóstolos e dos profetas. São as Escrituras, é o solo Escritura. E de dentro desse perfil de igreja, aparece uma igreja que ela tem o quê? Comunhão, ou seja, ela tem fraternidade. Tem amizades fortes ali dentro. Ela tem milagres, coisa rara.
de vermos hoje em dia. Ela tem auxílio mútuo. O auxílio deles era tão intenso que eles, por conta própria, sem Deus mandar ou sem os apóstolos mandarem, eles iam lá, vendiam suas propriedades e dividiam. Eles aprendiam no templo. Por que eles aprendiam no templo? Era no templo que eles ouviam falar de Deus. Eles eram discipulados no templo. Havia um espaço no templo no qual eles recebiam a palavra de Deus. Eles louvavam a Deus. Eles eram uma igreja que adorava a Deus. E olha só, conquistava a simpatia. Eles conseguiam agradar as demais pessoas. Vocês compreendem isso daí? E note o seguinte: ganhava pessoas diariamente. Nós não estamos falando de uma denominação mundial, nós estamos falando de uma igreja única, pequena, localizada, que está nascendo. Diariamente eles ganhavam pessoas. Era como se todos os dias viesse alguém aqui para a gente batizar a pessoa. Isso nos ensina o seguinte, irmãos: que se a gente quiser paz na igreja, palavra. Estão entendendo? Olha lá, comunhão, amizade. Quer paz? Palavra. Quer milagres? Palavra. Quer ajuda? Palavra. Quer ser discipulado? Não pela autoajuda? Palavra de Deus. Quer adorar a Deus de verdade, com o coração entregue a Deus? Palavra. Quer conquistar a simpatia do lado de fora, sem fazer ataque a grupos? Palavra. Queremos ganhar pessoas aqui diariamente? Palavra de Deus. Está certo? Desprezando as Escrituras, nós perdemos a nossa identidade. Nós somos uma igreja que nasceu de dentro das Escrituras, nós somos uma igreja bíblica. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa finalidade, nós perdemos a nossa direção e nós perdemos principalmente a nossa diferença com o mundo. Porque às vezes a gente quer trabalhar para ficar meio simpático com o mundo, para não chocar o mundo, mas é justamente o contrário. A palavra de Deus nos chama para sermos diferentes do mundo, e quando a gente abandona as Escrituras, nós nos tornamos iguais ao mundo. Não temos mais diferença com o mundo, tá certo? Com as Escrituras, nós ofereceremos aquilo que o mundo mais precisa: a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos encerrar a pregação desta manhã com uma palavra que está em Gálatas 1, versículo 8, que diz o seguinte: ainda que nós, não precisa procurar, só prestar atenção por gentileza, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, o evangelho verdadeiro, ou seja, se até um anjo do céu aparecer aqui e pregar um evangelho diferente, que esse evangelho seja amaldiçoado. Então, tudo aquilo que a gente fala aqui, que não é evangelho, pela palavra de Deus, está condenado, está amaldiçoado em nome do Senhor Jesus.